Bora lá, pessoal. Aula 42, página 107. Propriedades operatórias dos logaritmos. Bom, vou começar, como sempre, com a correção do exercício que ficou da aula passada, tá? O exercício 2. O exercício 3 nós não faremos neste momento, tá? Pode deixar ele aí no cantinho aí, que ele envolve gráfico, função. Achei por bem não misturar. A gente vai ter uma aula só sobre gráficos da função, tanto exponencial como logarítmica. Então vamos deixar o 3 para depois, tá? Vamos lá para o exercício 2. Um exercício bem comum. Em uma certa cultura de bactérias, a cada instante t, sendo maior ou igual a zero, óbvio, não existe tempo negativo, a população P é dada por P é igual a 4.000 vezes 10 elevado a kt, em que k é uma constante positiva. Portanto, com essa igualdade, temos P em função de t. Expresse t em função de P. Olha aqui, ó. Entendam aqui o que ele diz. Nesta igualdade, nós temos P em função de t. P é igual, certo? P é a função, igual em função de quem? De t. Conforme o tempo passa, né, você vai tendo mais ou menos bactérias nessa cultura tal. Então, t, o tempo, é a variável independente. Né? Ele vai passar sem depender de ninguém, sem depender de nada, variável independente. E a população de bactérias, o P, o número aí de bactérias, depende do tempo. É do jeito que está. Olha o que ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente inverta esta equação, né, que está aí bem próximo do que é uma função. Expresse t em função de p. Ou seja, a gente tem que isolar o t. Esse t que está aqui no expoente, ele tem que ficar aqui, ó. T é igual a alguma coisa, certo? Isso aqui é o que ele está pedindo. Vamos ver como que a gente faz isso aí. Bom, deixa eu vir para cá. Então, como eu acabei de dizer, nós temos que isolar o t. Isolar o t. Então, eu vou passando termo a termo aí e tal, para a gente ver o que a gente pode utilizar aí na álgebra para poder derrubar esse t que está aí no expoente. O primeiro cara que eu passei é o 4.000 que está multiplicando. Eu passei ele para o outro lado dividindo. Só que eu só espelhei, certo? Só espelhei, né, para deixar a incógnita que eu quero trabalhar aqui do lado esquerdo. Ó, 4.000, P sobre 4.000, P sobre 4.000 é igual a 10kt, 10kt é igual a P sobre 4.000. Beleza. Lembra o exercício que eu fiz de introdução? Eu falei, ao longo vocês vão entendendo a importância do logaritmo e dessas propriedades. É nesse caso, eu preciso derrubar esse expoente. E eu só consigo derrubar em duas situações. Lembra as duas estratégias? Quando eu tiver a mesma base dos dois lados da igualdade, eu derrubo o expoente, ou quando eu aplico o logaritmo quando não for a mesma base. E está claro aqui que P sobre 4.000 é impossível escrever na base 10. Impossível escrever na base 10. Né? Não tem como ficar 10, alguma coisa, cortar. Impossível. Nesse caso, é aquela segunda estratégia que eu coloquei lá na aula passada, dividir estratégia 1 e estratégia 2. Eu tenho que aplicar o logaritmo dos dois lados, certo? Então, assim, aplicar o logaritmo é como se eu estivesse somando um 2 aqui, um 2 do outro lado, multiplicando por 2 aqui, multiplicando por 2 lá. É uma balança que está equilibrada, tudo que eu fizer nos dois membros da equação eu mantenho o equilíbrio. Então, eu vou aplicar logaritmo de base 10. Por quê? Porque uma das propriedades imediatas, a gente já vai ver aí, é que quando a base do logaritmo e a base da potência ali do antilogaritmo é igual, a resposta é 1. Derruba, certo? Então assim, ó, se o expoente é 10, ou se eu quero derrubar o expoente e a base é 10, eu vou aplicar logaritmo de base 10. Se fosse a base 2 elevado a kt, eu aplicaria um logaritmo de base 2. E assim por diante, certo? Então, aplicando o logaritmo de base 10, então olha só o que eu fiz. Notem, tá do jeito que estava lá. K
10kt igual p, tá igualzinho. Eu vim por baixo, apliquei o logaritmo embaixo desse cara e o logaritmo embaixo daquele outro cara. Foi isso que eu fiz. Aqui, meu objetivo é esse, derrubar o expoente. A base do logaritmo é igual à base da potência. Cortou, caiu o kt. Do outro lado, notem que eu deixei de escrever o 10, porque vocês vão acostumar. Isso aí a gente já vai ver também. Quando o logaritmo for de base 10, o 10 não está escrito. É a mesma coisa da raiz de índice 2, raiz quadrada. Ninguém escreve o 2 na raiz, certo? A gente já sabe que a raiz é o número 2 está lá. Quando não tiver escrito a base do logaritmo, tá vendo? Tava a base aqui, ó, porque eu apliquei. Tava a base aqui, aqui já não tá mais a base escrita, porque a base é 10. Então, do outro lado ficou logaritmo de p sobre 4.000 na base 10. Logaritmo de p dividido por 4.000 na base 10. É isso que ficou aqui. E aqui derrubou. Eu quero t, não é? Não quero t isolado? Quero t isolado. Então, o k que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu posso deixar a resposta dessas duas maneiras. T é igual logaritmo de p dividido por 4.000 na base 10, dividido por k, ou, fica mais elegante assim, e provavelmente se fosse um exercício de múltipla escolha estaria assim, da segunda maneira, t é igual logaritmo de p dividido por 4.000 na base 10 vezes 1 sobre k, que é o nosso dividido por k da mesma maneira. Consegui, certo? Consegui. Não é um exercício tão simples assim, elementar, mas deu para fazer. Nesse caso, tem como fugir do logaritmo? Não tem como fugir da aplicação do logaritmo. Então, por isso que eu coloquei lá estratégia 1, estratégia 2. Sempre que for possível, a gente ter a mesma base nos dois membros, a gente derruba o expoente. Quando não for possível, a gente vai aplicar o logaritmo. Beleza? Então, agora, das propriedades mais importantes, porque é a condição de existência. É a partir desta condição que o logaritmo é definido. Então, só vamos retomar aqui. Olha, lembra? O logaritmo é o x. É esse cara aqui que é a resposta. O logaritmo é esse. Log é a notação, n é o antilogaritmo, a é a base. Só irá existir logaritmo quando esse n for maior do que zero. Então, notem, não existe logaritmo de antilogaritmo negativo, certo? Vocês vão ver, não vai ter negativo aqui, não tem número negativo, certo? Não existe logaritmo de base negativa também. Então você não vai encontrar número negativo nem no antilogaritmo e nem na base. E esse aqui às vezes é um pouco mais difícil de memorizar, porque olha, presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que não existe logaritmo negativo. O logaritmo é a resposta. Existe sim. A gente já resolveu o exercício aí que deu menos 3 quartos, o logaritmo. O logaritmo, esse x aqui, a resposta, certo? Não existe negativo, o antilogaritmo e nem a base. Esse não existe, certo? E essa base também não pode ser 1, certo? Pode ser qualquer número positivo diferente de 1. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o logaritmo vem da propriedade as propriedades dos logaritmos vêm das propriedades das funções exponenciais, como eu já mostrei para vocês. E nós sabemos que 1a elevado a zero sempre, 1a elevado a um x, uma base qualquer, elevado a um expoente qualquer, sempre será maior do que zero. Não tem. A gente respondeu lá que falava assim, exemplo, 2 elevado a x
pode ser menos um, por exemplo? Não, solução vazia. Não tem nenhum expoente, não importa a base, que dê um número menor do que zero. Não dá. Então, por isso que quando a gente transforma isso em logaritmo, você não pode ter a base negativa nem o antilogaritmo negativo. O logaritmo, que é a resposta, pode. Beleza? Então, é por isso essa condição de existência. Então, nós estamos retomando aqui, né, alguns exemplos, só para ficar claro. Aqui é a correção dos exercícios da aula passada. Tá lá, é a correção dos desafios da aula passada. Acompanhe aí, confiram. Quer ver? Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui deu negativo. Isso aqui é o logaritmo. O logaritmo é negativo. Mas notem que o antilogaritmo não é. É um número pequeno aí. É um número 10 elevado a 1, 2, 3, a quarta. 10 elevado a menos 4. Né? E a base aqui é 10. Certo? Décimos, centésimo, milésimos de milésimos. Mas não é negativo. A base não é negativa. Só que o logaritmo deu negativo. Então não confundam. Não tem negativo aqui no antilogaritmo, nem na base. E a base tem que ser um número diferente de 1. A resposta aqui é outro logaritmo negativo. O logaritmo pode ser negativo. Beleza? Então, para ficar claro a condição de existência, eu trouxe 3 exemplos aqui para vocês. Está aqui explicitado o que nós temos que fazer. Notem o primeiro. Cadê a base? Lembra que eu falei? A base é 10. Se não está escrito a base é 10. Então, é logaritmo de 2x mais 8 na base 10. Beleza, a base é 10. Então não é negativo, não preciso fazer nada. Quem é que eu preciso me preocupar? Olha lá, com esse B aqui, ó. Esse B tem que ser positivo. Esse B tem que ser maior do que zero. Ou seja, o que eu tenho que fazer nesse cara aqui? 2x mais 8 maior do que zero. Para esse logaritmo existir, certo? Olha lá, B maior do que zero, logo 2x mais 8 tem que ser maior do que zero, é só resolver. Passo 8 para lá, negativo, 2 dividindo, x tem que ser maior do que menos 4. Qualquer x maior do que menos 4, esse logaritmo aqui existe. Se for menos 4, por exemplo, não existe, porque, notem aqui, vai ficar 2 vezes menos 4 dá menos 8 mais 8 dá 0. Certo? Então, qualquer número maior que menos 4 vai existir, menor não existe. Vou fazer a mesma coisa aqui no item B e no item C, tá? Vai acompanhando. Esse tem x na base, então, olha aqui, ó, certo? Se eu fosse começar por aqui, eu não comecei lá, por aqui. Não, comecei sim. Olha aqui, ó, a base, x. Esse x aqui tem que ser maior do que zero, que é o A. Esse x aqui tem que ser diferente de 1. E esse cara aqui, ó, que é o antilogaritmo, tem que ser maior do que zero. Eu tenho que resolver as 3 e transformar isso num conjunto de solução. Então, notem. O primeiro, maior do que zero, eu cheguei à conclusão que o x tem que... Não, ele tem B. Tem B. Aqui, ó, tava lá no C. Eu cheguei à conclusão que esse A tem que ser maior do que zero, certo? Ou seja, x tem que ser maior do que zero, o x tem que ser diferente de 1 e o b tem que ser maior do que zero. Deu uma equação do segundo grau. Cheguei em duas raízes, maior que 4 e maior que menos 1. Então, notem que, neste caso, no item B, eu tenho x tem que ser maior do que zero para ele poder existir. X tem que ser maior do que zero, x tem que ser diferente de 1, x tem que ser maior do que 4 e x tem que ser maior que menos 1. Ou seja, tudo se resume no x maior do que 4. Podemos concluir que x é maior do que 4? Se x for maior do que 4, ele é maior do que 0? Se o x for maior do que 4, ele é diferente de 1? Se o x for maior do que 4, ele é maior do que menos 1? Então a resposta aqui é, podemos concluir que x tem que ser maior do que 4. Para o logaritmo do item B existir,
o x tem que ser maior do que 4. Qualquer número maior do que 4, ele vai existir, certo? Deixei o exemplo do C e deixei o do D. Não vou explicar passo a passo, o vídeo ficaria muito longo. Acompanhe aí, por favor. Se tiver alguma dúvida, anotem, perguntem, que a gente tira essas dúvidas juntos. Beleza? A ideia é essa, certo? A ideia é essa. Acompanhar essa condição de existência e transformar isso em um conjunto de solução. Bom, propriedades imediatas. Agora sim a gente vai para as propriedades imediatas. Olha o que o nome diz, propriedade imediata. Você já vai dar a resposta direto, não tem a necessidade e não irá ter comprovação do cálculo. Propriedade imediata. Olha lá, log de 1 em qualquer base sempre será igual a zero. Por quê? Porque quando você manda aqui a regra do vai por baixo, não importa qual é a base. O expoente zero será resultado sempre 1. Então, se você tiver o antilogaritmo aqui 1, o seu logaritmo sempre será zero. Então, mas você vai cair assim? Cai. Cai exercício de nível difícil, de vestibular difícil, para ver se você sabe o conceito. Já peguei exercício da Unicamp que diz assim, ó, determine lá o logaritmo, entre um deles, não era só esse, entre um deles era assim, ó, logaritmo de 1 na base seno de x. Aí a pessoa, meu Deus, seno de x, não lembro mais, vou passar o seno para lá. Não importa, se o antilogaritmo é 1, aqui pode ser seno, cosseno, tangente, pode ser x quadrado, pode ser 10, 20. A resposta é zero, direto, certo? Aquela propriedade que eu utilizei para fazer o exercício da aula passada. Olha lá, ó, a base e o antilogaritmo igual, resposta é 1. Resposta é 1, certo? Por quê? Porque esse b está elevado a 1, certo? Corta base com base, dá 1. Mas e se naquele caso, daquele cara lá, tivesse um k aqui em cima? A resposta seria k. A resposta sempre vai ser o expoente da base. Se não tem nada, é 1. A resposta é 1. Se tivesse 2, seria 2. Se tivesse k, seria k. A base do logaritmo e a base da potência, que é o antilogaritmo ali, toda vez que é igual, derruba o expoente. A resposta é o expoente direto. Olha aqui o exemplo, certo? Corta aqui, a resposta é k. Acabou. Olha isso aqui. Eu tenho um logaritmo no expoente de uma potenciação. Isso aqui é uma potenciação, certo? Isso aqui é uma potenciação. A base da potência é b e o expoente é logaritmo de m na base b. E aí tem, assim, todo ano os exercícios, aparece exercício desse tipo e os alunos mostram dificuldade e acabam sempre me perguntando nos exercícios que eu passo. Vou dar um exemplo, eu coloco assim, ó, 7 elevado a logaritmo de 5 na base 7. Aí fala, meu Deus, 5 na base 7 não é o mesmo. Aí a pessoa tenta resolver o logaritmo. Então notem que eu falei logaritmo de 7, 7 elevado a logaritmo de base 7. Quando a base da potência e a base do logaritmo são iguais, é a operação inversa. Você corta, derruba o m como a resposta. Derruba um antilogaritmo aqui como resposta. Então, no exemplo que eu falei para vocês, 7 elevado a log de 5 na base 7, a resposta seria 5. Beleza? 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 Tem um exemplo aqui para vocês. Olha aqui, ó, essa propriedade imediata. Base e antilogaritmo igual, resposta é o 5. Olha isso aqui, ó, base e antilogaritmo igual, resposta 0,3. Base e antilogaritmo igual, resposta ao expoente é 4. E assim por diante. É uma das propriedades que a gente mais usa. Bom, gente, essas aqui são as propriedades operatórias, tá? Isso aqui só vou explicar, a gente vai fazer, eu vou demonstrar isso na live com vocês ao vivo. Essas propriedades aqui, elas vêm todas da propriedade da potenciação. Então, só para vocês terem uma ideia. Olha, o logaritmo não é o expoente, não é expoente. A gente não tem uma propriedade na potenciação que a gente usa bastante, que diz assim, mantenha a base, somos expoentes.
De onde ela vem? Multiplicação de potências da mesma base. Multiplicação de potências da mesma base. Mantém a base, somos expoentes. Ó, notem, é a mesma coisa. Está adaptada para o logaritmo. Logaritmo é o expoente de uma determinada base. É o expoente. Tá vendo que tem uma soma? Por quê? Porque eu tenho aqui uma multiplicação. Olha, log de B vezes C na base A. Notem que a base é a mesma, é A. Olha de onde vem. Potências de mesma base. A elevado a B vezes A elevado a C. Mantém a base. Olha aqui a base. Mantém a base. A e soma os expoentes, que é o resultado, que são os logaritmos. Então, quando a gente tem uma multiplicação no antilogaritmo, e não é que será dado em multiplicação, nós vamos transformar em multiplicação e muitas vezes quando a gente fatora, para poder resolver, transforma em soma. Divisão, transforma em subtração, que é a outra. Divisão de base igual, mantém a base, subtrai o expoente. Aqui é a regra do tombo, certo? Eu chamo de regra do tombo. Então, assim, quando você tem um expoente no antilogaritmo, você tomba ele multiplicando. Tá vendo aqui, ó? O A tá aqui, ele tomba multiplicando. Quando você tem um expoente na base do logaritmo, ele também tomba, só que dividindo, certo? No antilogaritmo, ele tomba multiplicando, na base, ele tomba dividindo. Inclusive, essa propriedade aqui na apostila está faltando e a gente utiliza, certo? Na apostila, ele traz essas três como principais, mas essa aqui também a gente utiliza bastante. O expoente na base, tomba dividindo. No antilogaritmo, calmou, certo? Calmou. Não vai ficar decorando isso aí. Não, a gente vai ver isso aqui na prática, certo? Então, com certeza, professor, mas o que é? O que é que eu tenho que estudar? O que eu vou usar? É esses três aqui, ó. Se concentra nesses três. Nós vamos resolver o exercício 1 da apostila juntos, ao vivo aí, na página 107. Eu vou utilizar essas três propriedades, vocês vão ver na prática como não é tão difícil assim. Dá para entender bem bacana, tá? Por enquanto é isso. Hora de praticar no caderno. Ó, logaritmo, sem nome, não tem propriedade aqui. É praticar logaritmo, certo? Praticar logaritmo. Então vamos lá, hora de praticar no caderno, coloca a data no caderno, copia, responde, certo? Vamos desenferrujar a munheca, muita aula online, muita lição digital, vamos fazer no caderno, até para não perder a caligrafia, para não perder a organização, coloca a data, responde esses aí para praticar no caderno. E esse aqui é igual aqueles lá que tem resolvido para definição, condição de existência. Então lembra, antilogaritmo tem que ser maior do que zero, base tem que ser maior do que zero e base tem que ser diferente de 1 para o logaritmo existir. Então, esse é o desafio de vocês. Bom, na apostila nós temos 2 exercícios, como eu falei, vamos fazer na live para aplicar as propriedades operatórias e vamos lá fazer a tarefa mínima na plataforma Plural. Não deixa acumular, teve a aula, faz, tá fresco, tá tranquilo, tiver dúvida, pergunta, não deixa acumular. Beleza? Valeu!